Olá, aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre comunicação na hora da refeição. Como nós, nutricionistas, podemos ajudar os pais a terem mais assertividade na hora de se comunicar com os filhos para estimular e incentivar essa criançada na hora da refeição, certo? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre como nós podemos trabalhar com esses cuidadores e também ampliar aí o olhar deles para toda essa situação. E para isso temos ninguém mais, ninguém menos que a Aline Padovani na hora da refeição. Tia, ela é a nossa convidada de hoje. Então, a gente tem feito aqui lives, né, diariamente com convidadas e hoje eu estou muito contente de te receber aqui. Como é que você está, Aline? Oh, meu bem, tô melhorando, graças a Deus, tô bem melhor. Tô feliz de ter de volta por aqui. Tava com Ah, saudades, né? A eu gente, a também. gente fica tão acostumado de conhecer aqui, né, Aline? Já te vi pessoalmente, mas o primeiro contato foi aqui na internet. Tô feliz de te ter de volta. Que bom, cara, eu também tô feliz de me ter de volta Que e de bom, poder né? me doar de volta também. É um grande Ah, prazer. Obrigada pelo convite. É uma é honra estar aí isso. inaugurando tua semana, sempre maravilhosa, né? Eu sou super apoiadora aí do trabalho da Carol, admiradora também. Gente, para quem não sabe, eu conheci a Aline Padovani lá na época, acho que não sei se foi o primeiro ou o segundo Conalco, né? Faz bastante tempo, na época eu trabalhei como afiliada e tudo mais no Conalco. E assim, eu falo que uma das pessoas que me abriram os olhos para esse mundo digital, dessa possibilidade da gente poder levar o nosso conhecimento a outros profissionais por aqui, foi você, né? Você com a Lívia, ó, faz tempo. Então você sabe que você faz parte dessa jornada. Eu estou muito grata de você estar aqui para poder dividir seu conhecimento também com a minha galera que vai poder te ouvir. Que... Aline, eu acho difícil alguém não te conhecer, sabe? Mas vamos Pois lá, só para fazer as vezes da casa. Quem é você? Com quem você trabalha? O que você ensina para o pessoal aqui que me segue te conhecer um pouquinho mais? Ai, gente, eu sou a Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga, sou formada pela USP, tenho minha especialização em disfagia e mais recentemente me enveredei para a área de alimentação infantil, né? Saí da alimentação adulta, fui para a área de alimentação infantil. E desde que eu conheci o BLW, eu comecei a explorar um mundo muito maior dentro da área da alimentação, muito maior do que eu tinha aprendido até, inclusive, na graduação e na pós-graduação Uhum. também. E aí eu me enveredei muito para a área de desenvolvimento infantil, acabo indo para a seletividade alimentar, não tem muito como fugir, né? Porque a gente acaba tendo que avaliar e tudo mais, mas hoje o meu, assim, o que brilha meus olhos mesmo são os programas de intervenção em prevenção, né? Então, comunicação em Uhum. saúde, disciplina positiva, a própria introdução alimentar guiada pelo bebê, alimentação responsiva. Eu gosto de falar sobre seletividade, eu entendo, né? Eu dou curso e tudo mais, mas o que eu amo fazer mesmo espalhar a semente do, sabe? Vamos devagar, que tá tudo bem, né? Vamos aprender com os erros, né? Vamos levar toda essa confusão que a gente está vivendo agora num, né? Mais de boa. Acho que a minha maior intenção de voltar agora, né, mesmo não estando 100%, é de trazer um pouco de paz, sabe? Pra gente, Uhum. assim, da gente se unir e pensar, né, o que é realmente importante nesse momento na nossa vida, né? Uhum. Perfeito. É isso, E Carolzinha. sabe, Aline, Não, sem muitas delongas sobre o meu currículo aí, eu sou eu, gente. Olha, nem eu sei mais quem eu sou. Depois dessa confusão toda aí. sou alguém em constante mudança, né? Acho que esse é o ponto. Quem somos é uma pergunta muito profunda, realmente. Talvez eu comece a fazer, iniciar por perguntas mais simplórias, e as próximas agora vão ser mais fáceis. Né? Vamos falar de alimentação infantil. Menina do Foi, eu céu. queria, sabe, durante toda essa semana, quando eu fui fazendo a distribuição dos temas e tudo mais, e a gente está fechando aqui agora, né, essa semana especificamente com comunicação na hora da refeição, eu acho que para quem acompanhou as outras lives vai fazer muito sentido, porque no fim das contas tudo é sobre comunicação, né? Seja no trabalho que o nutricionista vai fazer com a criança com obesidade, com seletividade alimentar, com alergia alimentar,
com a criança, quando eu falo família, né? Seja na obesidade, a gente teve também de transtorno alimentar, a gente sempre está falando de comunicação. E aí você Sim. trouxe uma coisa agora que para mim é fantástica, eu tenho muito esse olhar também, que por mais que eu, enquanto profissional, possa trabalhar aqui no pós, né, no tratamento, que maravilha que eu faço se eu conseguir trabalhar na prevenção, né? Quão mais impacto, às vezes, meu trabalho tem em fazer com que essas famílias não cheguem em determinadas situações. E se a gente ensinar essas famílias sobre comunicação, esse é um dos passos aí que eu vejo como primordiais para que eles consigam incentivar essas crianças. Então, vamos lá, quando falamos de comunicação na hora da refeição, né? Ou desse estímulo para os pais se comunicarem com seus filhos, do que estamos falando? Ficou lindo esse nome, né? Comunicação na hora da refeição. Gente, Uhum. eu procurei tanto por isso, sabe? Engraçado, né? Você estava falando agora, eu tava, gente, olha que bonito que ficou, comunicação na hora da refeição. Porque, assim, acho que eu demorei bastante tempo para conseguir juntar todas as peças de um grande quebra-cabeça que vinha se formando quando eu estava estudando desenvolvimento infantil. E assim, a única coisa que a gente tem certeza absoluta, Carol, é que a responsividade, né, ela é um dos elementos chaves na alimentação infantil. Só que a responsividade não é algo fácil, né? A responsividade, o que que é? Ela é um ato social recíproco. A responsividade é tipo, eu dou um sinal, ou a criança me dá um sinal, eu recebo esse sinal, interpreto, e eu retorno para ela com um outro sinal que torna essa via comunicativa. E quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando... antes de se comunicar, a gente precisa de algo muito importante, que é o vínculo, né? O attachment. Algumas pessoas traduzem como apego. E no final das contas é a mesma coisa. Afeto, apego, vínculo é, essa conexão entre o adulto, o cuidador principal, e a criança. Então, nesse momento de afeto, vínculo, nasce um contorno social aí. E aí a criança vai aprender a comer, e comer é um ato social, né? Então, por mais que tenha toda a questão sensório-motora e tudo mais, socialmente a comida ela derruba pra gente muitas regras, padrões, paradigmas de pensamento que tomam por controle as nossas ações. A gente acaba decidindo o que fazer por conta disso. E aí a gente se comunica com a criança baseado nesses nossos paradigmas de pensamento, baseado no que a gente tem de construção sobre alimentação por toda a vida, né? Então, comunicação na hora da refeição implica que eu estou passando aqui toda a minha carga como cuidador, toda a minha carga, né, de mundo como cuidadora para minha criança, um presente que eu dou para ela na hora da refeição, me comunicando com ela, mostrando para ela qual é esse mundo que ela está entrando, no mundo da alimentação, né? Então eu sou um mediador, né? E a gente se vê como mediador. Tem um autor que ele diz que a aprendizagem ela só acontece mesmo com a transmissão cultural. Então a criança estando inserida dentro de uma cultura. Tanto é que, avaliando crianças que passaram por períodos de guerra e tudo mais, essas crianças elas eram transferidas órfãs, né, para outros países. E elas não tinham o mesmo grau, obviamente tinham passado por vários traumas também, mas elas não conseguiam ter o mesmo grau de aprendizagem das crianças que eram inseridas na cultura, porque era como se elas sempre tivessem destacadas daquilo, não tem Não é o referência. contexto. Criança precisa de referência, e a gente é a referência comunicativa dela, né? Então a comunicação, nunca esquecer que ela vem da criação primeiro do vínculo, para depois eu começar a criar essa responsividade, que não é só na alimentação, responsividade é no geral do desenvolvimento infantil, né? Então, por exemplo, o bebê me dá um sorriso, eu respondo de volta com um sorriso social. E aí, nisso, ele vai aprendendo que quando ele dá um sorriso, ele me afeta, e eu dou um sorriso para afetar ele. E aí, nisso, a gente, se conectou. Então, eu tô comunicando pro bebê, eu tô como se eu tivesse, assim, falando para ele, olha, bebê, esse é o mundo que tá aqui. Eu tô te apresentando o mundo onde você vai viver. Só que eu vou apresentar o mundo nos meus moldes. Cada um apresenta o mundo nos moldes que tem, né? Por isso que é importante... Sobre o próprio olhar, né?
a gente falar sobre os paradigmas de pensamento, entende? Então, assim, quando a gente fala da mãe, né? Ah, a mãe não consegue se comunicar. Será que a mãe não consegue ou será que ela vive hoje numa geração em que se dá pouco espaço para a mãe decidir? Entende? Onde a gente recebe muita orientação, informação e a gente segue muita cartilha. E aí a gente perde o quê? A gente perde o poder. O poder Às vezes materno. até o contato consigo, né? Nossa, você Até falou o isso. vínculo, né? Até a possibilidade de me vincular com a criança e perceber o que ela mesma está precisando. Eu não precisar ligar para a pediatra e falar, viu, ela está fazendo essa tal coisa, o que será que é? Porque aí a gente começa a reconhecer que a comunicação, ela também é aprendida, ela não é óbvia, né? A comunicação, ela parte do vínculo e quanto mais cuidador principal e criança criam esse vínculo, mais eles conseguem ir se aproximando e se entendendo melhor. E aí a responsividade acontece. Então o bebê começa a agir em direção a ter uma resposta, afetar o adulto, e o adulto, por sua vez, receber essa informação e devolver com uma resposta apropriada. E isso vai se tornando, entende? E aí a criança vai adquirindo desde muito cedo os padrões que ela vai estar exposta. E aí por isso é tão importante a gente falar sobre qual é a forma que eu me alimento, né? Como eu estou pensando isso, como eu penso a alimentação, como é a minha alimentação. Eu vivo de dieta ou não? Ou eu só como ultraprocessado, estou super disposta aqui a comprar tudo orgânico, só para o meu bebê, mas eu estou com muita dificuldade ainda de comer. Como que a gente está fazendo essa inserção e se comunicando com ele, né? Será que eu estou comunicando uma E se coisa que eu realmente comunicando não quero? só verbalmente, né? É se comunicando com o que é não verbal também. É como eu ajo com aquela criança. Eu gosto até, tem um estudo, eu preciso recuperar ele, mas eles colocam assim, a mãe, né, de frente ao seu filho para começar a alimentá-lo ali na introdução alimentar. E aí, eles fizeram algumas experiências de quando a mãe, sei lá, a mãe não gosta de espinafre, odeia espinafre. A mãe, ó, você vai ter que dar espinafre pro seu bebê, tá bom? Tá bom. Aí ela já começava a dar com aquela cara do próprio paradigma, de tipo, vai gostar disso não, esse negócio é horrível, né? E é engraçado que ficava uma câmera de frente, pegava a parte facial ali da cara, tipo, isso está expressando o quê? Que expressão esse cuidador está passando? E aí, naqueles alimentos que eu mais rejeitava, muitas vezes os bebês ficavam mais assim, tipo, coisa estranha, né? E não é que a mãe tava falando nada de tipo, tá ruim, isso é ruim ou isso é bom, né? Não, era simplesmente a oferta, mas como também esses bebês aprendem, às vezes, com essas expressões sociais, com o que tá rolando aqui em volta. E não só os bebês, né? Na verdade, todas as crianças, mas desde muito cedo aprendem. E você falou de uma coisa, Aline, que acho que ligou muito. Eu vi que a Priscila Maximina até passou por aqui, né? Que é a Nutri que veio na live de obesidade. E eu lembro que quando eu fui num simpósio ali do Instituto Pense, e estava rolando, era o tema sobre obesidade também, teve uma psico que ela falou sobre esse movimento, né, dos protocolos, às vezes. Eu queria entender, nossa, essa expressão significa né? Eu não olho para o meu bebê, mas eu quero um livro ou um aplicativo que me diga exatamente o que isso significa. E aí eu me desconecto um pouco de sentir, né, de perceber. E ela falava muito disso, de como que às vezes esses instrumentos que poderiam ser tão benéficos quando começaram a ser criados, começaram a distanciar esse sentir. E é difícil para o profissional, né? Porque a gente às vezes quer dar um protocolinho ali pronto, falar, é assim, é A, é B. Aí vamos fazer um amarrado disso tudo. Como lidar? Porque eu tenho de um outro lado uma família com a qual eu vou precisar ensinar a como ela se comunica com essa criança, como ela enxerga a sua rotina da casa e, ao mesmo tempo, do lado de cá, às vezes, uma ansiedade, talvez, ou uma vontade de dar isso muito mastigado, quando, na verdade, não é assim, né? Como o profissional amarra tudo isso ali? Olha, Carol, a semana passada eu dei um workshop, acho que saiu do ar hoje, né? Que deve ter tirado do ar. E a gente passou por uma semana muito profunda tentando encontrar o nosso lugar interior como terapeuta, entendeu? Porque eu tenho, cada vez mais eu tenho estudado sobre comunicação, e quando a gente fala sobre comunicação, é muito importante que a gente
pense qual é o lugar interior do interventor, entende? Qual é o teu lugar, de que lugar você, como nutricionista, opera? Entende? Você opera a partir do... Veja, o protocolo não é o problema, tá? Muito pelo contrário, eu sou super a favor de protocolo, meu mestrado foi criação de protocolo, já estou criando outro protocolo aí de desenvolvimento infantil também. Não, meu problema nenhum é com protocolo, para pesquisa. Mas quando a gente está falando na prática clínica, os protocolos, eles são bons para nortear, mas o cuidado da gente escutar essas mães, esses pais, para enxergar o quanto, sabe, cabe um protocolo num momento ou não, o quanto aquilo vai ser benéfico ou vai ser pior para a família ou não, isso é de muita sensibilidade, porque às vezes não é o melhor momento da gente passar uma lista de regras, né? Às vezes, né, eu lembro sempre da Jana falando, às vezes não fazer nada é a melhor coisa, né? Às vezes, Ela teve aqui, ela usou exatamente essa frase na live. né, vamos não falar também é uma forma de comunicar, Uhum. né? É decidir não falar, né? Você decidiu, é uma comunicação. Então, assim, honestamente, para mim, a questão da comunicação, ela parte primeiro de um lugar de escuta, entende? Porque quando você começa a escutar, mas escutar mesmo, aprofundar a escuta, você começa a ter uma noção real como eu posso ajudar o outro de verdade, sem empurrar, sabe? Protocolos acima de protocolos. Então, quando eu escuto de verdade, e com a mente aberta, porque escutar, né? A gente até aprendeu isso na semana passada. O escutar, ele vai te trazer alguns inimigos. A voz do julgamento, né? Que vai falar para você, nossa, o que essa Carol tá falando? Jesus amado. Aí pode te trazer a voz da crítica, né? A voz da crítica. Ai, Aline, você nunca vai conseguir fazer o que a Carol tá falando para fazer. Nunca vai conseguir. E a voz do medo, que é, nossa, eu não vou, isso aqui não vai dar certo de jeito nenhum, nem vou tentar que isso aqui não vai dar certo. E essas três vozes, elas impedem a nossa escuta, elas deixam a nossa escuta muito superficial. Então a mãe falou assim, porque ele tem comido assistindo TV. E aí, de cara, eu já recupero na minha memória. Comer assistindo TV é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí eu já tô com aqui a orientação, já tá na ponta da língua para falar para a mãe que ela precisa desligar a TV. Só que, na verdade, eu nem parei para escutar mais profundamente qual é o papel, qual é a função dessa TV na vida dessa família hoje. Porque se a TV está presente ali, ela está substituindo alguma coisa, entende? E muitas vezes ela está substituindo um papel social. Então, para eu comunicar de forma certeira com o paciente, a minha escuta, ela precisa descer num nível de profundidade muito, muito bom. Entende? Ela precisa ser muito empática. Acho que o mínimo que ela precisa ser empática, então eu conseguir me colocar no lugar dessa mãe e enxergar o mundo como se fosse ela, sabe? Para daí sim eu começar a fazer perguntas curiosas. Mas me conta melhor sobre isso. Como é que foi? E tentar, sabe, por intermédio da linguagem, porque muitas coisas, gente, estão travadas aqui, que a gente também precisa expressar em linguagem, né? E nessa hora que a gente está batendo um papo e dando uma escuta verdadeira, a gente pode, de fato, estar ali pegando o que é essencial para a gente dar orientação na hora certa, ficar quieta na hora certa também, né? E como a gente se comunica com a mãe, diz muito da forma como ela vai se comunicar com a criança. Porque se você cobrou a mãe, adivinha de quem ela vai cobrar? Ela vai cobrar da criança. A nutricionista falou para fazer isso, tem que fazer isso. E a criança pobre, coitada, não, né? Você sabe aí. Aquele negócio, se não quiser, eu vou mandar para Nutri. Então, a comunicação, ela também tem esse ponto-chave na alimentação infantil. Eu tenho uma criança que está se desenvolvendo. Então, eu falar para uma criança de... Estava rodando um videozinho de uma criança comendo brócolis e falando que era saudável, né? Ela está entendendo alguma coisa? Entendeu? Saudável para ela, não, ela só está repetindo como se fosse um papagaio. É bonitinho, é fofo, mas é só a gente tomar cuidado com que tipo de crença que isso tá, né? A gente reforçar paradigmas de pensamento que estão levando a gente para um lugar que não é muito confortável depois na adolescência.
né? A gente reforçando a comunicação do come mais um pouquinho, come mais, vai ficar, se não comer vai ficar fraco, lá, 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 lá. Aí chega a criança com 10 anos, aí a tua fala muda. Como que fica isso? É muito confuso, né? Ah, não, porque agora não pode comer mais. Antes era tipo, qual o problema de um docinho? Agora é, ó, vai comer muito doce, vai engordar, sabe? Então, assim, a nossa comunicação, ela não é... A nossa comunicação na hora da refeição, ela não tem sido prioridade, ela não tem sido bem estudada. E, infelizmente, isso tem causado problemas alimentares, muitos problemas alimentares, inclusive com crianças que, assim, podem até ter algum transtorno sensorial ou motor, mas coisas que não interfeririam tanto, mas que acabam sendo, sabe, acabam prejudicadas ou acabam piorando por falha na comunicação. Pela expectativa de eu ter aí uma criança que sabe o que fazer na hora de comer, e que, na verdade, só Como tá se ela não estivesse aprendendo, né? E ela tá precisando aprender. Uma criança não sabe o que fazer. Não sabe, a gente sempre tem que pressupor que ela não sabe o que fazer. E a forma que a gente se comunica diz muito para ela se ela tem a oportunidade de seguir. Vai ser uma forma de falar encorajadora? Ou vai ser uma forma de falar que vai levar ela para uma fuga ou luta? Que vai deixar ela assustada? Né? Porque aí também... Né? A gente começa para outro caminho, exatamente. Né? Mas o caminho é sempre esse, Carol. O caminho é sempre base no vínculo, né? Então, assim, é o vínculo que vai promover uma boa comunicação. E a comunicação, ela é dependente desse contato, desse olhar cuidadoso. E quando você está falando de uma criança pequena, um bebê, essa escuta, né? Que a gente estava falando aqui dos pais, mas a escuta dos pais para com a criança, ela é muito detalhada, porque ela não é verbal. Ela é um olhar, é um gesto, é um esfregar de olhos, entende? E coisas que às vezes a gente até pode dar pistas para os pais, mas quem vai olhar mesmo são eles, né? Quem vai, sabe? Ah, ele tá mais com sono do que com fome. Aí a criança começa a passar o brócolis, a batata, em tudo, que ela tá morrendo de sono. É a hora que a mãe fala, é sono. A mãe que consegue perceber isso, né? E assim, teve uma coisa que você falou pra gente emendar agora nessa comunicação que começa na refeição, que eu... Ah, travou aí? Ah, acho que agora você travou pra mim também. Aí, tá, vou aguardar. Enquanto ela vai vindo ali se reconecta, nossa, tem algo na fala da Aline que eu acho que é essencial para a gente começar a falar dessa parte de comunicação com os pais, de como ajudar esses pais. Porque esse é sempre o trabalho, né, ao meu ver, é o profissional promovendo como essa família vai lidar com essas questões, porque no fim das contas, a gente não mora com as crianças, né? Quem está ali diariamente com eles são os pais. Então, o papel do profissional vai ser fazer esse caminho ali para ele ser mais fácil. E vamos ver se ele reconecta. Mas algo que ela falou que para mim começar a olhar é eu, enquanto profissional, tenho uma escuta ativa, porque comunicação vai muito além, né, do que se fala. Comunicação tem escuta e fala. Voltei. E eu escuto isso, voltou a linha, eu estava falando que para mim foi perfeita essa colocação inicial de se eu quero ensinar sobre comunicação, né, se eu vou ajudar essa família a entender como comunicar ali na hora da refeição, eu escuto. Eu, profissional, consigo escutar essa família, né? Sabendo que muitas vezes a gente tem ali um profissional que está justamente pensando, agora a resposta é essa, agora a resposta é essa, agora o que eu aprendi é isso, então eu tenho que ensinar isso, eu tenho que falar disso. A gente está sempre, às vezes, pensando ali na resposta, quando na verdade o primeiro momento seria de, opa, escuta, deixa eu ver, o que é que está acontecendo aqui com essa família? Tá. Como que é na visão da mãe? Como é na visão do pai? Se esse pai chegou também ali no atendimento? Deixa eu observar agora essa criança, né? Esse olhar de eu poder ensinar e estimular uma boa comunicação começa comigo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Do mesmo jeito que aí na hora que a gente vai ensinar, vai começar no ensinar esses cuidadores. Aí vamos falar um pouco disso. Enquanto profissional,
como fica, né, eu não sei se é o estímulo a palavra, mas como eu faço aqui para conseguir ensinar esses pais sobre essa comunicação? Porque vai muito desse olhar de percepção que a mãe vai ter que ter para com a sua criança, que o pai vai ter que ter para com a sua criança, né? E ao mesmo tempo, eu fazer eles pararem para olhar para si. Porque no fim das contas, criança aprende ali no começo, por exemplo. Fato. Como que eu, em atendimento, posso ajudar essas famílias? Olha, Carol, assim, primeiro de tudo é eles aprenderem a observar, né? Eles se tornarem bons observadores, porque às vezes eles chegam com uma visão muito superficial. Eu gosto muito do modelo do iceberg. Eu acho que o modelo do iceberg ele é bem didático. Então ele ajuda os pais a entenderem que se a gente continuar tentando extinguir comportamento, né, tentando falar, olha, para de cuspir a comida, ou para de fazer isso, ou come tal coisa porque sim, a gente acaba só enxugando gelo. Estamos lá em cima. Agora, se a gente entender que por trás de todo comportamento tem uma necessidade, tem uma crença, tem um pensamento, uma estrutura por trás de cada comportamento, e que cada comportamento da criança é uma forma de comunicação, é só a gente dar o tempo para os pais treinarem. Porque quando a gente dá esse tipo de informação, não é fácil chegar de um dia para o outro e conseguir. Né? Então, assim, tem pais ou casais que logo na primeira consulta, eles já começam meio que se tocar, sabe? Nossa, tô entendendo tudo. Sabe? Parece que, tipo, abriu uma janela, assim, antes desconhecida. E tem alguns não, que eu faço questão de dividir a sessão na metade, porque eu preciso de pelo menos uma hora, sabe, uma semana de observação mais profunda dessa realidade com um olhar mais ampliado. Saindo do prato do tipo... então, assim, você vai chegar com uma queixa que vai ser, ela só come arroz, tal e tal, beleza. Daí essa é a queixa. E além do prato? O que está acontecendo além do prato, né? E aí, quando a gente amplia esse olhar, muitas vezes a família não conseguiu enxergar muito bem. Então, a gente também dá um tempo de... Vamos, sabe assim, a gente contar quais são as pistas que seriam importantes para a gente e dar a chance deles verem, dar a chance deles gravarem, mandarem vídeos, tenta filmar o ambiente. Né? Eu acho engraçado porque às vezes eu atendo e aí só de eu dar essa percepção e, enfim, pedir para... Já me manda uma situação que eu falo, gente, mas o que é? Eu vou usar em aula essa situação maravilhosa aí que vocês colocaram, que vocês fizeram, né? Tipo, porque aí ficou tão organizado que fluiu. Às vezes de colocar o bebê numa posição certa, numa posição mais ajustada, no cadeirão melhor, sabe? Às vezes o próprio ambiente, as coisas em cima da mesa. E essas coisas a gente só vai conseguir com essa observação mais atenta dos pais. Então a escuta nossa é importante e é importante promover a escuta deles, lembrando que a escuta não é só auditiva, né? Então visual, cheiro, porque às vezes você começa a perceber, né, ampliando tua visão, você começa a perceber que quando a comida não tá cheirando tanto, a criança, ela passa a refeição melhor. Ela fica menos agitada, ela sai menos da mesa e tal. Então, se a gente parar para ampliar essa percepção, e é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa que todo mundo é habituado. A gente aprende que comer é sentar na mesa e come. Ou come ou não come. E que tem hora, né? Vamos lá. E é uma realidade, né? Então, assim, quando a gente fala, como é que faz para os pais entenderem? Ou para... Isso tudo, sabe, Carol? Isso assim, honestamente, é o meu método de pesquisa hoje, assim, é o que eu quero estudar. É como é que a gente vai mexer no paradigma de crença, entendeu? No paradigma do pensamento. Porque enquanto a gente continuar, tipo, falando, mas os pais não entendem, porque as mães fazem isso. Veja, elas fazem isso, né? As mães não estão conectadas porque elas estão hoje sob um sistema que deixa elas presas a uma série de regras rígidas. E eu acho que assim, é só a gente também relembrar que a gente colaborou para isso como profissional. A forma como a gente vem atuando, né? E continua atuando ainda por exemplo, via mídia social, é uma forma que, infelizmente, afasta da conexão.
né? E não quando eu falo, isso aqui é errado. Opa! Errado no contexto... Sobre que perspectiva, né? Sobre que perspectiva, né? Então, todas as decisões, né, para elas serem tomadas, eu acho que assim, a gente perdeu muito, infelizmente, a gente perdeu muito a reflexão crítica, sabe? O pensamento crítico. Então, a gente vem com as soluções regradas, a gente vem com as soluções prontas, mas que não atendem todos os contextos. Ainda mais na hora que a gente está aqui, cai de paraquedas no meio de uma pandemia, com as crianças todas em casa, entende? Como é que você faz 5 refeições por dia, em confinada? Como que você evita, às vezes, o tempo de tela, né? Não, como assim conseguir não ter tempo de tela? A maioria dos dias, tipo, a gente vai comer uma refeição só, entende? E assim, porque não tem que comer todo mundo junto. Cara, hoje, honestamente, os meus filhos comem primeiro, o que sobra do prato deles, eu e meu marido, a gente come. E eles estão vendo isso. Eu não vou dispersar comida num momento como esse, entende? Eu sei que comer junto é importante, mas tem muitas outras coisas que são importantes também. Amar é muito importante. Oferecer conforto emocional para essas crianças durante a pandemia é muito mais importante se elas estão comendo brócolis ou não, entende? E essa é uma das coisas que, assim, olha, eu tenho gritado talvez um socorro aí para todo mundo que anda me assistindo, para a gente considerar isso quando a gente for atender essas mães. Porque tá muito difícil, não tá fácil. Então, e aí assim, vem o papel do profissional de não colocar mais peso, né? Eu acho que isso sobre qualquer momento, como ser mais leve? Acho que essa deve ser a pergunta, assim, sempre. Como eu posso ajudar a ser mais leve? Beleza, entendi que tem um caminho a se percorrer. E como ser mais leve? Né? Como não se culpar, sabe? Assim, a gente considerar que a culpa materna, a gente normatizar a culpa materna, é de uma sacanagem tão grande, sabe? Ai, nasce uma mãe, nasce a culpa. Ó, juro. Mande a culpa para outro lugar. Não tem que nascer a culpa, entende? A culpa, ela nasce porque existe um padrão que você tem que seguir, que se você não segue, você se sente mal por aquilo e todo mundo mas nossa, você não fica com seus filhos? Nossa, mas você trabalha? Mas você não trabalha? Desculpa, mas essa culpa não é minha, entende? E esse flagelo, eu tenho tentado tirar, né? Muito difícil, não é fácil. É o tempo todo a gente, sabe, pensando, puxa, eu podia estar fazendo melhor. Sabe, assim? Mas será que realmente, mas podia, na perspectiva de quem, né? Acho que esse é um grande ponto, né? Sobre o olhar de quem falou, o que é o melhor, né, no fim das contas. Então, eu acho realmente que, assim, essa parte que a gente, aliás, está falando de comunicação dentro disso também, de como eu, enquanto profissional, posso me comunicar para ser mais leve. E eu falo disso até, inclusive, com as meninas aqui, às vezes nessa questão, sei lá, tem um post assim, assado, que quer chamar atenção, que você não deveria dar tal coisa para criança, eu queria fazer daquele outro jeito. Aí eu falo, gente, essa agressividade assim, podia ser, né, um pouquinho mais leve, porque o que é que essas comidas representam, esses momentos? Então, como eu posso, beleza, levar informação, porque existe o papel do profissional nessa, mas sem levar a culpa, né? Sem levar esse outro ponto que de nada ajuda. Ó, eu vou te dar um exemplo breve. Eu tô colecionando exemplos de profissionais de saúde, tá? Em breve eu vou lançar algum curso de comunicação em saúde, porque isso não é um problema nosso, nutri ou foro, entende? Isso é um problema da saúde geral, é um problema da nossa educação. Então, a gente foi educado em relação às regras, né? Você sai da faculdade lá cheio dos protocolos para seguir. Então, você quer aplicar o que você aprendeu, as bolas, né? Então, a falta mesmo esse estímulo crítico e tudo mais. Mas eu sempre conto, Carol, que assim, quando eu tive meu primeiro filho, eu não sabia de nada, né? Eu comecei a estudar, nem da área infantil eu era. E aí, eu tinha a seguinte recomendação. Se der açúcar antes dos 2 anos, tá ferrado. Paladar vicia, é um horror, açúcar é veneno, Deus que me livre o açúcar, blá, blá, blá. Então, assim, beleza, tá? Não tô indo contra isso existe. Então, não dar açúcar até os 2 anos é melhor, lá. Mas fica com essa informação aí. Aí, isso era o que eu tinha ouvido falar. Aí, de repente,
me surge a nutrição comportamental, me falando que não podia proibir, que proibir era pior, porque causava compulsão. Aí, estou eu aqui, uma mãe, com uma criança menor que 2 anos, que não pode comer açúcar, mas que você também não pode proibir. No mundo... Oh, meu Deus! No mundo onde o açúcar, inclusive no Brasil, eu não sei, as pessoas acham que comem açúcar com a colher, de tanto açúcar que come. Então, assim, como fica? E de qualquer jeito eu tô fazendo errado. Se eu proibir, eu tô errado. Então, aí não, eu fico na minha bolha, eu não vou em nenhuma festa mais. Eu não vou mais em festa infantil, eu não vou... Você entende? Fica desnivelado. É quando, de repente, a gente tem algumas informações. A gente tá tentando resolver um negócio e criando outro problema na mesma hora. Esses dias eu tava vendo um dado de transtorno alimentar na adolescência. Tá bizarro. A Nath esteve aqui na segunda-feira e a gente falou sobre os transtornos alimentares. Como é que eles têm aumentado, né? Então, realmente, tem alguma coisa aí no meio do caminho que tá ficando. Entende? E aí a questão é, tipo, não é só a forma que eu oriento, mas é a forma como a gente está condicionado a pensar. Comida, alimentação, imagem corporal, corpo da mulher, entende? Então, assim, e essa estrutura, ela te condiciona a pensar de certas formas que, inclusive, levam a resultados que a gente não quer. Entendo. Então, assim, e isso é complexo, porque você não está mais falando só simplesmente, né, da mãe, você já está começando a falar do contexto social aqui, que é muito mais abrangente. Forma, exatamente, Carol, porque a mãe pensa dessa forma por quê? Entende? Não tem como eu culpar a mãe, entende? Ela tá sob alvo de um sistema muito perverso, que diz para ela que ela tem que ter 300 parafernália antes de começar a introdução alimentar. Ela fica toda ansiosa, tipo, coloca o vídeo para filmar a criança não pega. E aí? E aí que tinha que ser uma coisa natural, comer é natural. Essa criança só vai ser inserida na hora da refeição e ela vai aprendendo aos poucos. Mas se cria muito, né, sobre o evento e tal. Mas eu acredito que a gente esteja numa construção, sabe? Acho que a gente está muito caminhando para essa abertura e a gente precisa falar sobre isso. Então esse é o tipo de coisa que não dá mais para a gente fingir que não acontece. A gente continuar com a mesma ladainha do tipo, porque a mãe, blá, blá, blá. Gente, a mãe... Ela que não quis, tinha que ter se esforçado mais, né? Tipo, não cabe. Assim, bom, eu trato uma compulsão alimentar há mais de 3 anos. Nutrição comportamental. Então, a gente sabe que não é uma coisa simples, entende? Então, eu até hoje... Não é assim, né, Aline? Oi? Não é uma coisa assim, né? Eu acho que esse também é um ponto, quando a gente fala sobre essa questão da alimentação, seja quando for, as mudanças elas não são assim. Não é uma coisa, sei lá, a gente sabe bem que para o bebê, às vezes, aprender a andar leva tempo. A gente acha que para comer é assim. Uma mudança que eu preciso, enquanto adulto, ter na hora da alimentação pode ser assim, mas não é. Você veio aprendendo desde que você nasceu sobre isso, né? A Lívia falou, né? A mãe tá sempre procurando fazer o melhor. Cara, eu acho que a mãe tá sempre procurando fazer o possível, gente. O melhor, juro, às vezes está tão distante da nossa realidade, assim, que a gente às vezes só tá tentando fazer o possível. Sabe, assim, eu já ficava bem incomodada com o discurso de criar sobrevivente, né? Eu já ficava bem incomodada com esse discurso. Mas hoje, assim, ele me soa tão, sabe, tão elitista, tão, sabe, assim, gente, tipo, a gente tá criando, tem muita gente criando sobrevivente mesmo, sem comida na geladeira, sabe? Tipo assim, e aí, né? qual é o nosso papel? Qual é o papel de vocês enquanto nutris, entende? Qual é o nosso papel? Como a gente pode ajudar essas famílias a se comunicar de uma forma melhor, a entender melhor o papel da refeição? Você faz isso de forma linda, né, Carol? A educação alimentar fora da escola agora. Sem a escola, sem o social, sem as outras crianças. A criança fica pior, né? Quando tá junto com a mãe. Você tem até estudo que fala 800 vezes pior, não fica? Imagina agora, 24 horas por dia, sem descanso, 24 horas. A gente tinha... A gente estava até falando disso hoje na hora do almoço, eu estava conversando com a minha família, né, sobre essa questão de como está difícil para as crianças, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando essas
essas famílias mesmo, sei lá, saíam para trabalhar fora e ficavam fora, e de repente está todo mundo dentro de casa precisando dar conta do serviço, dar conta da comida, dar conta da criança, e dar aula online, e sei lá mais quantas outras coisas. Então, esses contextos, né, que eu acho que é o que eu busco fazer sempre, de ampliar o olhar. Tipo, beleza, eu sou nutricionista, eu trabalho com a refeição, com a hora da comida, ok. Mas a comida está inserida dentro de outros contextos. Que contextos são esses? E aí é muita realmente escuta ali para a gente conseguir ajudar, né? E entender, às vezes, que não tem nada a ver com na hora que você senta na mesa. Que não tem nada a ver com a distribuição do prato de comida. São outras coisas. E eu vou te dar o exemplo daqui, sabe? Tipo, os meninos não... Eu não consigo fazer 2 refeições por dia. Não consigo hoje mais. A gente faz uma boa refeição e toma um lanche. Porque os horários... E assim, não adianta, pra mim, por exemplo, pra minha família, seguir uma rotina de horário agora, tendo todo mundo aqui, Deus me livre. Então isso é o que funciona pra gente. Agora, se tem alguém que trabalha numa empresa, faz horário de home office, tal, como é que eu vou adequar isso dentro da rotina dessa pessoa? Não é a pessoa que tem que se adequar a uma rotina, sabe? Que a gente que criou pra ela, né? Mas isso a gente também só faz através da escuta, né? Essa escuta bem profunda da gente, sabe? Compreender o outro. É um negócio tão surreal quando você abre a escuta, né? Eu até falei sobre isso semana passada, que eu comecei a tentar escutar, né? Comecei a perceber a escuta e tal. E aí você faz um esforço. Quanto mais diferente de você, quanto mais a pessoa tem ideias diferentes ou, enfim, mais difícil vai ser você escutar. Vai ser um negócio assim que eu falo que parece que tá rasgando as orelhas. Mas na hora que você permite, você começa a enxergar coisas que você fala, meu Deus do céu, juro, é milagroso. Uma escuta profunda parece que você começa a ver nuances que você começa a olhar a pessoa, sabe? Você se enxerga realmente dentro dela, Carol. É uma coisa mais linda, de verdade. Assim, mas é um mega exercício, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. E daí E mesmo quando você está presente, às vezes não é fácil. Eu acho que isso também é importante de ser dito assim, para os profissionais. Que mesmo quando você está presente para fazer isso, né? Você fala assim, não, beleza, agora nesse atendimento aqui, vou deixar meu julgamento lá fora, vou buscar tentar, né, não ficar criticando aqui mentalmente. Enfim, mesmo assim, às vezes, você tem que ir se buscando. Muitas vezes para falar, poxa, mas realmente ela faz desse jeito na casa dela, ai meu Deus. E aí você já não tá escutando mais, né? Já acabou. Então, não, é reconhecer a essa voz. É irrita. você falar, olha, eu aí julgando de novo, volta. Entendeu? É não se preocupar. Vai julgar e vai falar, olha, eu julgando de novo. Volta aqui, minha filha. Volta um pouquinho a fita pra gente conversar, entendeu? Tipo assim, você também se policiando, porque esse processo de escutar não é fácil, a gente não tá acostumado. Aliás, eu acho que a gente é muito pior em escuta do que em falar. Entendeu? Existe muito curso de comunicação para se falar bem, mas pouco para se escutar bem. E aí a gente só quer falar, né? Não quer escutar. E é engraçado, que já diziam, existem 2 orelhas para uma boca, mas mesmo assim ainda é difícil, mesmo com 2 orelhas. Só, né? E a escuta não é isso. Nunca esquecer que a escuta não é só auditiva. Você vê você escuta os gestos, você escuta o humor, você escuta a tensão, sabe? É algo muito... Às vezes você vê que aquela mãe ali, ela foi ali e honestamente a única coisa que ela precisa ali é de um abraço. Já teve vezes de eu só ouvir e no final dar um abraço e falar, meu, vamos acabar por hoje, na próxima vez a gente volta e tal, entende? Porque você percebe que a pessoa está tão sobrecarregada e cheia de culpa colocar em cima dela, porque ela não faz isso. Ela já chega pedindo desculpa. Ela já fala, eu sei que eu tô fazendo tudo errado. Eu sei que tá errado. Faço. Né? Então, a gente aprender a se conectar, né? E se vincular, porque criar o vínculo com o nosso paciente é muito importante pra gente, né? A gente, na fonoaudiologia, não sei se, né, a gente trabalha com terapêutica, né? Com terapia. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o vínculo é mais importante. Então, às vezes, a gente passa 1, 2 sessões com a criança sem realmente atingir nenhum objetivo, porque o objetivo é o vínculo.
Enquanto a gente não... O vínculo, o afeto é a cola para aprendizagem. Então, enquanto isso tiver, sabe, desconexo, a criança não está muito interessada, as coisas que a gente fizer ali vai, sabe, vai ficar superficial. Agora, quando a gente vê que ela está ali, engajada, olhou no seu olho, né? Ela realmente te enxergou, vinculou, conectou, aí você vai conseguir tirar os melhores resultados, porque aí você vai conseguir conversar com ela de verdade. Então, nunca esquecer que a base da comunicação é o vínculo. Nenhuma comunicação se dá sem a gente realmente enxergar o outro, né? E a gente está disposta ali a conversar. E acho que o lance da comunicação não violenta nos atendimentos, né? Acho que é só a gente sempre lembrar qual é a necessidade por trás disso que ela está me falando. Porque às vezes a mãe vai chegar ali e vai falar, eu já fui em várias outras nutricionistas e nada adiantou. Aí na hora vem a voz do julgamento, né? Não deve ter feito nada do que falaram também. Né? A voz do julgamento tá já julgando a mãe. Então, assim, tipo, curiosamente, sabe? Me conta melhor sobre isso. Como é que foi? O que te falaram? Porque como eu falei, né, Carol? Tipo, a comunicação, ela é fundamental, sabe? Eu já passei em médico que chegou pra mim e falou assim, não me conhecia, tá? Eu tinha perdido 10 quilos num tratamento de uma esteatose hepática. Eu perdi 10 quilos em um ano. Foi muito difícil, tá? De perder. E ele falou assim pra mim, mas você tá fazendo musculação 2 vezes por semana? Mas isso não adianta não. E ó, você ainda tem que perder 5 quilos, tá? Ai, adoro. Ele perguntou se eu tinha filho, se eu tinha lugar pra fazer exercício. Ele não perguntou nada da minha vida. Ele simplesmente falou que eu tinha que... ele falou assim, ó. Você precisa... Tem que, né? Você precisa caminhar todos os dias. Caminhar todos os dias. Musculação não vai resolver. Aí eu, preciso caminhar todos os dias, tá bom. E só não perguntou o que eu fazia, se tinha lugar para caminhar em volta da minha casa, se era possível, se eu era mãe de 2 crianças pequenas. Que horas, né, que você pode caminhar? Você gosta de caminhar? Como se caminhar fosse talvez a única também solução para aquela questão. Eu acho que quando a gente vem com a resposta pronta, aí que é o problema, né? Porque você tem a resposta ali bem na ponta da língua, a gente quer ter a resposta muitas vezes na ponta da língua, e isso é para os dois lados, é tanto o profissional para com a família, e às vezes a família para com a criança, né? E aquela resposta está tão na ponta da língua que você não dá oportunidade, às vezes, do outro te mostrar que talvez a caminhada não é a melhor solução, que talvez comer um brócolis daquela maneira não é a melhor solução, mas de uma outra maneira eu comeria, e por aí vai, né? E assim, né, gente? A gente é ser humano também, né? A gente é terapeuta, mas a gente também é ser humano. Então, é isso. A gente vai errar, a comunicação vai ficar truncada várias vezes, nem sempre a gente vai se fazer compreendido, né? Mas o quanto é importante a gente cuidar disso, porque é a base de tudo, né? A forma como a gente comunica um tratamento, ele significa completamente tudo para adesão, né? Se vai aderir ou não, a gente assumir nossa corresponsabilidade na comunicação. Então, a paciente não entendeu, ou ela não entendeu, ou eu não expliquei de um jeito que favorecesse o entendimento dela, né? Então, tem gente que vai precisar de recurso lúdico, vai precisar de, enfim, né, de material. Tem gente que vai pro vídeo, né, PDF, enfim, cada um tem um jeito de aprender. Eu acho legal você falar disso, porque sabe, Aline, uma pergunta que chega recorrentemente por aqui, né, aqui no de nutrição, é a questão de tipo, suas ferramentas, que eu quero só as ferramentas, né, são só os PDF, só os materiais. Porque realmente são lindinhos mesmo, mas aí eu falo, gente, o material, ele é um apoio, entendeu? Ele é um material de apoio, que às vezes você nem vai usar no atendimento, dependendo da situação. Porque é muito mais esse trabalho aqui, né, do profissional. Tem atendimento que às vezes eu passo sem usar o material. Sei lá. E tem outros que eu uso. Mas é muito de entender o que é o necessário ali para aquela família mesmo. E eu queria aproveitar, a gente está indo assim para os últimos minutinhos ali, para poder te perguntar uma coisa que você fala que eu adoro, que é sobre o encorajamento na hora da refeição, sabe? Como é que eu posso trazer algumas formas ali de encorajar essa criança? Porque qual é o ponto, às vezes, esse meio do caminho, né? Entre dar autonomia
Ao mesmo tempo, que se dá limites, porque essa criança está aprendendo. Ela tem um caminho para aprender e ela precisa de um cuidador que, portanto, mostre para ela esse caminho. Ao mesmo tempo, ela também precisa de autonomia para poder aprender, né? Para poder desenvolver. E como eu encontro essa metade aqui do caminho para poder encorajá-la na hora da refeição? Ai, obrigada por essa pergunta. Que ótimo. Ah, Não, porque você trabalha com nutrição escolar, né? Isso é uma coisa que eu sempre levo também para nos meus cursos. Então, assim, vamos repensar como a gente está fazendo os exercícios de nutrição, sabe? De educação alimentar, para a gente não ficar, tipo, oferecendo só motivação, que eu chamo de motivação extrínseca para a criança. Então, se você completar tal tarefa, você vai ganhar tal coisa. Se você completar tal tarefa, você vai ser um vencedor, né? E isso, você está comendo, veja, para agradar alguém de alguma forma externa. De uma forma, ela também tá, né? A criança também tá. Ela, tipo, eu quero isso, eu vou fazer porque eu quero isso também. Então, ela também tá te manipulando de uma certa forma. Você tá manipulando ela, mas também tá te manipulando. Entende? Então, tá o aprendendo isso. elogio, a recompensa, ela é uma forma de manipulação que, assim, as nutris falam assim pra mim, Aline, mas dá certo, você precisa ver minhas crianças comendo brócolis. Falo, não, beleza, não tem problema, a questão de dar certo é você pensar o que é dar certo. O que é dar certo? Ela colocou o brócolis na boca? Beleza, então isso deu certo. Se o seu objetivo era colocar o brócolis na boca, beleza, deu certo. Mas o que ela aprendeu a partir dali? Então, o encorajamento, ele na alimentação, o principal que a gente precisa lembrar é do processo. Encorajar o processo. Então, se você for elogiar, por exemplo, a criança, tipo, que legal que hoje você conseguiu comer tal coisa. Entende? Então, você conseguiu comer tal coisa. Não é tipo, nossa, como você é corajoso. Porque você está rotulando. Quer dizer que ele precisa ser corajoso sempre? E se amanhã eu não conseguir, eu não vou ser corajoso? Entende? Então, é diferente de eu falar, olha, hoje você conseguiu avançar em determinado alimento. Caramba, que passo que você deu. Ou passinhos de formiga, ou vamos devagarzinho, começa pequeno, né? E a gente sempre reforçar, tipo, como foi o processo. Então, a criança, enfim, montou um prato colorido, eu não vou falar, nossa, muito bem, como você é inteligente, montou um prato colorido, ou nossa, hoje você vai ficar forte. Eu vou falar, caramba, que prato colorido, vamos contar quantas cores tem aí? Quantas cores diferentes? Você sabia que cada cor é um de nutriente diferente? Vamos contar quantos nutrientes tem nesse prato? Puxa, que legal. Ponto. Então, o encorajar, ele vem para a gente dar um reforço positivo de que a criança está no caminho certo, sabe? Mas que não tem certo ou errado, mas que a criança está indo, ela está no processo, né? Então, a ideia do encorajamento é essa, a gente usar a comunicação de uma forma que motive a criança intrinsecamente, a ela tomar decisões sobre o que ela vai fazer e ela tomar decisões do tipo, isso foi bom ou não foi? Então, é tipo assim, ela te mostra o prato vazio, o que ela tá te falando? Olha, tá bom, eu comi, é isso, né? E aí você olha o prato vazio, você pode falar parabéns, mas você também pode falar, caramba, você comeu tudo, você tava com muita fome? E dessa forma ela olha para, né? Ela volta para dentro e ela fala: eu acho que eu comi tudo porque não tava com muita fome, né? Por quê? Porque a gente come logo quando eu tenho fome, como? Fome ou porque tá muito gostoso, entende? Mas eu começo a rebater para eu pensar o que eu tô pensando. Olha, e como foi isso, né? Você mordeu? Você achou muito duro? Às vezes a gente só fica no tipo experimenta e gostou. Você fala, gostou? A criança tipo já não. Porque ela já tá. E o que é o gostar, não é? Gostei, eu vou mandar comer mais. Então ela já fala, não. Ela já vai. Tipo, até provei, até consigo aqui, mas acabou aqui, ó. Então, encorajar, por exemplo, dentro de uma terapêutica, ele envolve do tipo, nossa, vamos passar um batom de beterraba? Olha como fica rosa minha boca. Então, eu, junto com ela, você falou das expressões faciais da mãe, né? A gente sabe isso também. A aprendizagem alimentar, a primeira parte da aprendizagem alimentar é eu ver outra pessoa comendo. Então, para eu me disponibilizar a comer algo, eu vou ver uma pessoa comendo isso, aí eu socialmente eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa. De comer. Então, tá,
tá, talvez eu coma um dia. Mas o ver os outros comendo é uma das primeiras etapas do comer, entende? E acho que é isso, acho que eu respondi, né? Você respondeu. E é engraçado que esse negócio que você falou do raspar o prato, né? Eu acho que acontece nas escolas, mas acontece também nas casas. De quando a gente pega e, parabéns, raspou o prato, né? Nossa, parabéns, você comeu tudo. Mas a gente fica aí e pergunta, e aí, como tava essa comida? Tava gostosa? E você, tava com fome? Nossa, qual foi? De tudo que você comeu, o que é que estava mais saboroso que a gente pode repetir outros dias, né? Então, não é não falar sobre a comida mesmo. Por que eu estou falando daquela maneira? Eu quero só reforçar que é o tal do comer que deixa forte, né? E assim, tá bom, se eu não comer agora, eu vou ser fraco sempre. Se nessa refeição que eu não tô com fome, eu não comer, eu vou ser fraco, então eu tenho que comer sem estar com fome? Que doideira é essa? Eu acho que outra coisa também bem comum, Carol, você vai falar, por exemplo, aí tem uma criança que vai comer na minha casa, daí tipo fala, tem pepino, aí a pessoa, a cuidadora que tá junto, vai falar, não, ela não gosta de pepino. Aí eu sempre falo, não gosta ainda, porque ainda não aprendeu a comer. Porque a gente aprende a comer durante nossa infância. Tipo, eu não gostava de feijoada quando era pequena, hoje eu gosto, porque eu aprendi a comer. Então, o ainda não aprendi, ainda não consigo comer, ele é algo encorajador, porque ele te fala que você tem possibilidade, entende? Ele não te bloqueia do tipo, você não consegue. Não, ela não gosta disso. Não, eu não gosto. Não é que você não gosta, você ainda não aprendeu a comer, tudo bem. Na hora que você desejar, você pode me falar, a gente vai experimentar juntos, né? Perfeito. Enfim, acho que é isso. Eu lembro que eu fazia bastante isso com as crianças nessa questão dos temperinhos, sabe? A gente não era o ainda, mas era assim, você não gosta desse? Fonoaudióloga, não faz isso comigo, não. As nutris aqui, ó, naquele começo que eu te falei, se apresenta aí só pra gente manter o protocolo, que eu sei que o pessoal te conhece, que a gente aprende bastante. E eu acho isso maravilhoso. A gente até falou disso numa live lá atrás, lembra, Aline? Dessa intersecção entre as áreas da saúde, né? Que trabalham com alimentação, porque no final das contas, se o humano come, você cuida de, né, humanos, eu também, outros profissionais também, e eles têm questões com alimentação, em algum momento a gente vai ter que falar sobre isso. Mas voltando aqui nessa parte das crianças, eu lembro que a maravilha para eles era assim, porque até te olham de forma diferente. Sei lá, comeu a berinjela. Nossa, tia Carol, nossa, isso eu não gostei. Não, tudo bem, talvez você não tenha gostado desse tempero, mas um outro tempero que a gente faça, uma outra forma que a gente experimente, um outro dia, pode ser que você goste. Mais pra frente a gente tenta de novo, de alguma outra maneira, tá bom? Tá bom. Tipo, sabe, é aquela carinha que na hora, eu lembro que a primeira vez que eu falei isso, que a criança ela pegou e fez, tá bom. Nossa, olha, eu devia falar isso mais vezes para as crianças, que é o tal do exercício da observação, né? Ele não falou para mim, nossa, muito obrigada, tia Carol, de ter dito isso, e agora eu estou mais tranquilo. Não, ele fez, então tá bem. Então também perceber, né, essas nuances, às vezes, do que eles estão demonstrando na hora que você traz outras maneiras de conversar, né? Sim, só da gente mudar a nossa comunicação, a nossa forma de comunicar, enxergando mais as necessidades, se colocando no lugar da criança também, porque tudo isso que a gente falou, né, em relação aos pais, com a gente, aí a gente vai ensinar os pais em relação à criança. Então, eles escutarem melhor, se colocarem naquela posição, lembrar de quando era criança, né? Uma das aulas que a gente teve a semana passada foi com esse enfoque, né? Crescer não é o problema, esquecer é que é, né? Uma frase do Pequeno Príncipe. Então, assim, a gente já foi criança um dia. Você também já tinha, sabe? A gente tinha nossas nheco-nheco. E a gente vai aprendendo. A gente vai adquirindo, né, outras funções aqui de aprendizagem que vão permitindo com que a gente amplie tudo isso. Mas falta paciência com a infância, né, Carol? A infância... Exato. Talvez mais paciência para tudo, né? Principalmente com esses pequenininhos aí que tem muito para aprender ainda, muito para caminhar. Flor, muito obrigada. Eu adorei esse bate-papo. Adoro conversar com você. Você sabe, né? Que se deixar, a gente vai 3, 4 horas aqui. Mas eu vou encerrando. Que maravilhoso. Aproveitem a Carol, tirem todas as dúvidas. Carol maravilhosa.
viu? Obrigada. Vamos começar as aulas amanhã. Vou deixar essa live salva com seu arroba aqui embaixo também, para as nutris que não, porventura, ainda não te conheçam, possam ir até o seu perfil te conhecer. A Aline também tem conteúdos que fala sobre essa parte da alimentação. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E espero o pessoal no workshop. Aline, um beijo para você. Espero que até breve. Sucesso. Tchau, gente. Para você também. Obrigada pelo carinho, pelos coraçõezinhos. Você viu, eu vi que mandaram muitos corações, pessoal amor. Eu adoro, né? Eu sou fã de carteirinha, você sabe. Aprendo muito, gente. Então, aqui A Carol sempre faz propaganda dos meus livros. Ai, gente. Putz, eu tô olhando aqui pra ver se tinha algum pela frente. Mas, ó, tem 2 livros que, assim, tô rodando, né? A gente teve uma turma aí pra trás da formação de coaching nutricional infantil e eu tô rodando um desafio com elas do Leitura Nutritiva. E aí eu falei lá dos seus 2 já, do ECA, né? E do Tá Na Hora do Papá. Ó, sério, não dá. Eu até falo no desafio, eu falo, vou apresentar 21 livros pra vocês. Mas se eu tiver que escolher um pra comprar, eu Tá Na Hora do Papá. É esse, compra esse. E aí depois você compra o ECA. Ou compra logo os 2 pra economizar no frete de uma vez. É tipo isso mesmo. Viu, Carol? Menina, obrigada pela parceria, torcendo por você. Obrigada, Verdinha. Tchau, fica com Deus.